Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui com a gente. Sou o pastor Osvaldo Lobo. Sou pastor aqui em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro. Fui ordenado pastor pela Convenção Batista Brasileira há muitos anos atrás para trabalhar no Ministério de Libertação, que era um ministério incomum dentro das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. O que me levou para isso foi uma vocação, uma unção que Deus me deu e o discernimento do meu pastor. Eu sempre me envolvi muito profundamente com a palavra de Deus e o meu pastor percebeu que eu tinha muita facilidade para lidar com os cativeiros, expulsando demônios. Basicamente foi isso. Ele falou: Lobo, eu não conheço ninguém que tem uma vocação parecida com a tua, a não ser ele mesmo. Meu pastor, ele sempre trabalhou muito forte nessa área, um homem de Deus, assim, um homem muito especial, que me ensinou muito e que me ordenou ministerialmente e que me discipulou ministerialmente. E esse ministério foi soprado, Deus soprou meu nome. Eu sei e reconheço que isso vem do Senhor. Houve um tempo, inclusive, que eu falei assim: não vou mais trabalhar com isso. E aí entrou um outro pastor na minha vida e falou assim: negativo, você vai continuar. Isso foi algo que Deus te entregou e você não pode recuar. Porque o Ministério de Libertação, ele exige de você uma ação de santidade, uma vida de pureza e uma maturidade o tempo todo. Você não pode baixar a guarda. Esse que eu tenho feito aqui, eu tenho te ensinado. Então, você que está sendo abençoado, deixa o teu like, compartilha essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família. Hoje eu vou falar sobre calabouços. E é uma mensagem que é muito importante. É uma área que é muito importante. Porque Jesus, ele veio para isso, para destruir prisões, para abrir porta de calabouço. Então, isso tudo que eu prego, que eu ensino, estão nos livros. Eu publiquei 9 livros. Hoje todos eles são da editora Êxodos. E todos eles tratam disso, né? Discernimento espiritual, autoridade espiritual, proteção espiritual, guerra espiritual, libertação espiritual, alianças espirituais, cura espiritual, e aqui a oração de guerra, a intercessão, que é uma oração espiritual. Quando eu escrevi o livro, depois a pessoa: pastor, eu preciso aprender mais. Eu gravei também. Eu tenho uma escola, o Instituto Êxodos, de Libertação e Guerra Espiritual, que são videoaulas, na verdade, com apostilas digitais. Então entra lá em curso.pastorlobo.com. Você tem gente que quer comprar um curso, tem gente que quer comprar o combo, aí fica, logicamente que os preços ficam mais em conta. E tem gente que quer fazer, eu quero fazer todos, aí tem um plano premium mensal. Vai lá, é uma benção, é muito fácil. Você vai lá, se inscreve, depois você vai ter acesso pelo teu smartphone, pelo teu laptop, pelo teu computador, pela televisão, pelo tablet. É isso. Amém? Vamos falar sobre calabouço. Então, quando alguém vem me buscar, me procurar, eu uso a palavra investigar, discernir, sondar, diagnosticar. Eu busco o cativeiro. O cativeiro, o que é? É um lugar que a pessoa não consegue sair. Ela entrou um dia, às vezes ela nem se lembra como entrou. Ela fala assim: não, pastor, eu já nasci assim. É um cativeiro mesmo. Eu sei que é errado, mas eu já nasci assim. Ele, às vezes diz assim: foi Deus que me fez assim. Enfim, ele não tem a razão, né? Jesus, ele é procurado por um pai desesperado. Em Marcos 9, ele fala assim: eu trouxe meu filho a teus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio do filho. E os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? Então existem, o que deixa muito claro, algo chamado fortaleza espiritual. Fortaleza é uma estrutura que é construída para defesa mesmo. E quando você confronta aquela fortaleza com a verdade, e a pessoa acredita,
acredita na verdade, e a verdade que liberta, essa estrutura ela vai ruindo. Então, quando você não tem como você destruir o cativeiro sem fazer batalha, sem você expulsar dali os agentes do mal, que são demônios, né? E no final de tudo existe algo chamado cura da alma. A alma, gente, ela fica aprisionada tanto tempo que ela tem que ser curada. Então, esse diagnóstico, essa investigação, ela passa por etapas, né? Ela tem passos, não é uma receita, não é uma fórmula, mas é uma maneira. Então você confronta aquilo que é falso com aquilo que é real. Você é um embate entre verdade e mentira, entre amargura e perdão, entre rebelião e submissão, entre orgulho e humildade, entre escravidão e liberdade, entre bênção e maldição. Pronto. Esse seriam os passos, né, que a gente conta. Há um livro maravilhoso, esse livro ele não é publicado mais, mas talvez você encontre nos sebos. Para mim, aí é uma questão pessoal, é o livro mais honesto, mais saudável, ele é o livro mais bíblico, ele é um autor assim que me deu assim o primeiro norte, né? Chama-se Quebrando Correntes, do Neil Anderson. Esse livro fantástico, é um livro que todo mundo que trabalha, eu não tenho na minha livraria ele, se entrar lá no institutoexodo.com, que é a minha livraria, eu não tenho ele, mas é um livro que todo mundo que trabalha com libertação, é um livro bem robusto, não é um livro para infantis, mas é um livro assim muito abençoado, muito abençoado. São 2 livros que eu digo assim para você, que você vai para trabalhar com guerra espiritual e libertação, que vão te abençoar muito, é esse. E tem um outro livro chamado O Pastoreamento Inteligente para a Libertação, do pastor Marcos de Souza Borges, o Cote. Eu conheço ele, eu conheço a família dele, a esposa dele, o ministério dele. Gente, é um ministério assim que é exemplar. Exemplar. Tem alguns outros nomes no Brasil, Alcione Emerick, fantástico na área de cura da alma, e uma Cunha, fantástica, pastor Eurípides Mendes, na área de cura, esses homens aí que eu falei, pastor Scott, pastor Ailma Cunha, pastor Alcione Emerick, pastor Eurípides Mendes. Gente, eu dou meu like para eles aí, são muito, mas muito envolvidos com o reino, assim, pessoas muito abençoadoras. E quando a gente fala sobre, eu falei sobre na última semana, né, sobre perigos na batalha espiritual, o maior perigo é a falta de base bíblica, né, para alguns ensinos do movimento. É por isso que alguns pastores dizem assim: eu não quero saber de batalha espiritual aqui. São propostas que não tem qualquer fundamento bíblico, são histórias que a gente ouve. Gente, eu fico brincando, digo assim, eu já estou careca de dizer que isso não é verdade. Então, toda tentativa de construir uma teologia de batalha espiritual e libertação, usando o argumento, não, a Bíblia não fala sobre isso, eles chamam de silêncio das escrituras. Gente, não caia nessa não. Todo ensino que é baseado em instrução de demônio, instrução de seres humanos, ele não presta. Ele não presta. Então, existe algo, cuidado, gente, com gente que tem idolatria pelo poder, mas não pela pessoa de Deus. Cuidado com isso. São pessoas sinceras, mas que tentam servir a Deus com inspiração e dons e mecanismos de feitiçaria. É gente que diz que tem um terceiro olho aberto, tem visão. Cuidado com isso. O terceiro olho aberto é uma doutrina demoníaca. Não tem nada a ver com discernimento espiritual bíblico. Nada. Aqui esse livro fala sobre discernimento espiritual, mapeando fortaleza, destruindo cativeiro das trevas. É um livro que você não passa uma página sem ter uma passagem bíblica. Ele é carregado de Bíblia, do início até o fim. Então tem muita gente, tem que tomar cuidado com a chamada idolatria do poder, né? Em Atos 8, tem um homem chamado Simão, o mágico. Em algumas versões, Elimas, o mágico. Ele quis pagar dinheiro para ter poder. Ele falou para Pedro,
Me dá esse poder que eu te pago. Quanto custa? Cuidado com isso. Então, a gente chama isso de dom contaminado. É o dom que ele vem carregado de experiências místicas. Por exemplo, Moisés, ele é um homem que viveu numa nação aprofundada no ocultismo. Eu já estive lá no Egito, você vai no Museu do Cairo, mas você anda em todo o Egito, você vai ver que eles eram uma nação que cultuavam a morte. As pirâmides, eles eram construções megalomaníacas, mas eram sepulturas. É uma sepultura enorme. Quem está lá dentro da pirâmide? O faraó. E esse homem, Moisés, que é um homem filho de um levita chamado Arão e de uma levita chamada Joquebede, que vem ser irmão de Arão e de Miriam, ele acabou assassinando lá um homem achando que ia libertar o seu povo. Então tem muita gente que precisa ser tratado pelo cajado de Jetro. Depois o sogro dele é que trata ele. Ele ficou 40 anos no deserto aprendendo. Tá bom? Então quero dizer para você, faça a diferença. Existe uma diferença clara entre profecia e adivinhação. Então, toda palavra profética, aprenda isso, vem para consolar, edificar e exortar. Se não tem consolo, edificação e exortação, isso não é profecia. A Bíblia não vai de encontro à própria Bíblia. A palavra de Deus não erra. Existem 5 filtros na palavra profética. Número 1, o caráter de Deus. Deus é bom. Você não precisa fazer mais nada para Deus ficar melhorzinho para você. A feitiçaria quer o quê? Ela quer transformar a vontade de Deus na vontade dele. Ou a vontade dele na vontade de Deus. É uma tentativa de manipular, é barganha. Segundo argumento, é a imutabilidade de Deus. Então, o primeiro é o caráter, o segundo é a palavra. A palavra de Deus não muda. Deus não muda de ideia. Deus é uma rocha. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Em terceiro lugar, existe um princípio de Deus que chama vida. Deus, ele não vem para matar ninguém, não. Quem vem para matar é o diabo. Deus, ele dá vida e vida é abundância. O quarto filtro é o conselho de Deus, que é a verdade. Então Deus é bom, Deus é imutável, Deus ele traz vida, Deus ele traz a verdade e por último é a paz de Deus, que é árbitro. A paz de Deus é um árbitro no coração. Amém? Deixa eu orar por você. Amanhã nós vamos falar assim, você vai entender por que crentes ficam endemoniados. Queria muito que você estivesse comigo. Pastor, na minha igreja tinha uma mulher lá, um rapaz, estava na igreja, foi batizado. Por que ele ficou endemoniado? Tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe você. Se você quiser aprofundar mais, aqui eu te dou 10 minutos, 15 minutos de mensagem. Entra lá em curso.pastorlobo.com, a gente vai dar um mergulho nisso. Mergulho. Profundidade mesmo. E ali tem cursos de libertação, guerra espiritual, cura da alma, intercessão, discernimento espiritual, conflito espiritual, cura da família, aliança de almas. Gente, pensa assim, é um material muito profundo. Ou então você compra o livro, entra lá no www.institutoexodus.com. Amém? Vou orar com você. Pai querido, é no nome de Jesus que o Senhor nos chamou para uma guerra. Foi o Senhor que nos revestiu da tua armadura, foi o Senhor que nos deu o capacete da salvação. Nós tomamos as botas da prontidão do Evangelho da Paz, um escudo que vai de cima a embaixo, sobretudo o escudo da fé, que apaga as flechas de fogo do inferno. O Senhor nos deu a verdade para a gente se embrulhar como um cinto, o peitoral da justiça e a espada do Espírito. Eu quero colocar tudo isso, quero confirmar isso na vida dos teus filhos, quero abençoar teus filhos. Coloca também uma voz de autoridade profética. Não deixe teus filhos caírem em armadilhas. Nós estamos aqui caminhando bem devagar, passo a passo, dia após dia, para que teus filhos recebam o melhor da nutrição, da verdade, de uma palavra que é viva, que é eficaz. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fica com Deus. Amanhã a gente está de volta aqui. 30 dias de libertação. Fica com a gente.
deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal, se não tá inscrito, se inscreve no canal. Deus tem muito para te entregar. Fica com Deus, gente.